filosofia, teologia, misticismo. Gente, sobre o que esse livro não é, no que tange às possibilidades de avaliar a vida. Eu consigo ver nessa leitura uma percepção filosófica da nossa realidade. Eu consigo ver a visão teológica que pergunta quem é Deus e o que nós estamos fazendo aqui, quem nos criou. Eu também consigo ver de forma muito enfatizada a mística, a visão a metafísica da nossa realidade. É um livro que não é uma leitura leve. É uma leitura que te consome em vários sentidos e você, sem dúvida, não termina de ler sabendo assim, eu sei 100% o que a autora queria dizer. Eu posso botar minha mão no fogo que eu cravei o tema desse livro aqui. E acho que isso faz parte de uma tradição que seria iniciada pela Clarice Lispector, e esse é o seu primeiro romance. Eu acho que foi uma tradição que ela criou, de não ser totalmente compreensível, de ser um mistério, né? Foi chamada de a Esfinge, que é aquela figura mitológica que para você passar por ela, você precisa decifrá-la. E ninguém decifra a Esfinge. Decifra-me ou te devoro, né? Enfim, então é isso. Clarice não buscava ser, talvez, completamente compreendida. Esse é um livro que, se você for muito estruturalista, se você for muito pragmático naquilo que você exige das suas leituras, tem que ter uma trama, tem que ter um enredo, tem que ter um desenvolvimento de personagem, tem que ter diálogos que fazem sentido, que sejam verossímeis. Você vai ter uma dificuldade para ler esse livro, talvez, e absorver o melhor dele. Mas se você for um leitor disposto a receber o que vier, se você for um leitor receptivo, você vai ter um momento muito especial com a leitura de Perto do Coração Selvagem, que é o livro tema do nosso vídeo de hoje, né? Eu terminei de ler Perto do Coração Selvagem há 2 dias, continuo pensando nessa história. Tô lendo a biografia da Clarice, então, assim, estou completamente imersa, já me preparando para comprar e ler o Lustre, que foi a segunda obra publicada. Eu estou lendo todos por ordem cronológica de publicação, tá? Então, a Clarice inicia a sua vida como romancista com esse aqui, Perto do Coração Selvagem. Em seguida tem o Lustre, que é o que eu vou ler daqui a um tempo, que eu ainda não posso comprar livro, estou proibida. Por mim mesma. Ter esses planos de ler todas as obras da Clarice cronologicamente ao mesmo tempo em que eu estou lendo a biografia, eu estou muito enfronhada, acho que na psique, na alma, né, de Clarice Lispector. Então, essa pessoa é quem vem conversar com vocês sobre Perto do Coração Selvagem hoje. É alguém que está muito emotiva sobre a questão, sobre o livro. Vamos ver no que dá, né? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. Eu acho interessante começar falando um pouco da minha história com a Clarice Lispector e um pouco da minha história com o próprio Perto do Coração Selvagem, que é uma obra que eu li há alguns anos atrás. Alguns anos eu estou sendo simpática comigo. Há muitos anos atrás, eu era adolescente, eu estava adolescente, é ótimo. Eu era adolescente na época e eu fiquei muito impressionada com essa leitura. Hoje eu entendo, como uma mulher adulta, que havia alguma coisa muito primitiva, muito visceral na leitura deste livro que me marcou. Mas eu não posso dizer, gente, que eu lembrava tudo, que eu entendia a obra, sabe? Até porque eu confesso, eu não acho que você deva ir para uma leitura de Clarice Lispector dizendo assim, eu vou entender, né? Com aquela roupinha do Sherlock, com a lupa. Se você vai para as obras da Clarice desse jeito, você está indo demais com a tua parte racional.
Está indo demais com a lógica. E com Clarice, ou você pula na água, que inclusive é um símbolo desse livro, né? O elemento água, ele é muito, muito importante nesse livro aqui. Ou você vai ser o cara chato que fica tentando entender Clarice, que fica tentando esmiuçar Clarice como se a gente estivesse numa mesa de cirurgia e a gente estivesse tentando, sabe, espetando a obra de Clarice. Eu sou mais receptiva como leitora, então por isso eu gosto de Clarice Lispector. Eu não quero perfurar a Clarice, eu não quero penetrar a obra dela, eu quero deixar a obra dela me perfurar. Quero deixar essa obra me permear, sabe? Que nem a água, que é um elemento importante nessa leitura, é como se a água entrasse dentro de mim, quando eu estou lendo Clarice. Eu não espero entender tudo que ela escreveu, eu não vou passar por um crivo literário, analítico, estruturalista a obra dela, e por isso eu consigo gostar, e por isso eu acho que eu tenho uma experiência maravilhosa da leitura. É diferente, por exemplo, de você estar lendo o Mito de Sísifo, que está aqui na minha mesa, do Albert Camus. Camus. Gente, ai, meu pai do céu. Toda vez que eu falo, alguém diz que eu estou falando errado. Até onde eu sei é Camus. Mas tem gente que diz que é Camus, e tem gente que diz que é Camus mesmo, então tá bom. Se você vai ler o Mito de Sísifo, você vai com olhos críticos, você vai com uma visão, né, uma perspectiva de análise, né? Você precisa entender ali que ele está defendendo, ele era um filósofo, Albert Camus era um filósofo, enfim. Agora, Clarice não era filósofa só, ela era uma teósofa, ela era uma mística, ela era uma poetisa, então ela não era uma coisa, ela era uma cacetada de coisa, e isso é maravilhoso. Porque quando a gente estuda o feminino, quando a gente estuda a psicologia da mulher, e você vai ler Clarice, eu sou uma estudiosa da causa, tá? Estudo a psicologia feminina. Quando você vai cair dentro da obra de Clarice, você está caindo num mundo muito feminino. É um mundo cheio de possibilidades. O feminino ele tem várias faces, ele se adequa, ele é flexível, né? Assim como a água, que é um dos maiores elementos, é um dos maiores símbolos do feminino, o elemento água, né? Porque é o elemento da vida, de onde vem, de onde surge a vida, é onde nós estamos protegidos no líquido amniótico dentro do útero. Então, a água, o líquido, ele é uma coisa feminina, né? Um símbolo de feminilidade, digamos assim. Então, quando você está lendo a Clarice, você tem essa percepção de que você está caindo num mundo de muitas possibilidades, muitas faces. Você encontra nas personagens dela a mulher sedutora, a mulher amarga, a mulher egoísta, a mulher generosa, né? A Joana, que é a protagonista desse livro, é uma mulher que ela tem um lado extremamente individualista, egocêntrico, como todos nós, né? E o outro lado é completamente entregue à vida, completamente entregue ao mundo, às suas emoções, aos sentimentos, às coisas que estão acontecendo com ela. Então, assim, ela não é uma coisa. E Clarice também não era. Clarice também era várias coisas. As suas obras falam sobre toda todas as camadas de percepção da vida e do homem dentro dessa vida, da existência pessoal, individual de cada um nessa vida. Então, o livro, gente, vai ter sensações, percepções, né, uma coisa bem subjetiva, um, sentimentos, é isso, é de dentro para fora. Você não vivencia um livro da Clarice a partir do universo externo. É um livro que fala sobre a sociedade, é um livro que fala sobre a situação política, é um livro que fala sobre o que estava acontecendo no Brasil naquela época. Não. Por quê? Em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer contexto social, político, a alma e o espírito do homem é igual. Então, é uma visão introspectiva da vida, é uma visão individual da vida e subjetiva.
Isso, para mim, é o que mais destaca Clarice quando a gente pensa na literatura brasileira, que é uma literatura extremamente social, extremamente voltada para a análise da própria história do Brasil. E eu não estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo que isso é ruim, que isso me incomoda. Eu só acho que ela era extremamente necessária na literatura brasileira, porque ela traz essa visão introspectiva feminina, de dentro para fora. Que eu sinto, qual a sensação que algo me traz. Ela vai descrever, gente, longamente nesse livro, sensações. E se você não tiver afiado, você vai ler assim, o que está acontecendo aqui? Você vai ter a sensação de que a narrativa enlouqueceu. Eu estava lá, eu estou aqui, eu estou na cabeça dele, agora eu estou na cabeça dela. Eu já vou entrar mais nos detalhes do enredo, mas você tem ali um outro personagem além da protagonista, e aí você cai de cabeça às vezes dentro dos pensamentos e das percepções desse outro personagem também. É aquela coisa do que a gente já conversou sobre fluxo de consciência, que é uma narrativa moderna super importante para a gente entender que as pessoas, elas são pessoas. Elas têm dentro delas, você pode estar olhando para mim agora, você não vê nada, você está vendo só a minha casca. Por dentro tem um monte de coisa acontecendo. Meu corpo está funcionando aqui dentro, eu estou sentindo frio, eu estou sentindo calor, eu estou sentindo cosquinha, né? O cabelo está batendo nas costas, está me dando vontade de coçar. Eu estou pensando no jantar que eu tenho que fazer, eu estou pensando no cara que eu gosto. Enfim, a nossa experiência de vida é esse caos interno, e é por isso que muitas vezes a leitura da Clarice, da Virginia Woolf, que também tinha essa mesma pegada, é por isso que ela parece confusa. Ela só parece confusa para quem está querendo forçar a leitura a ser lógica, a ser estrutural, né? Ou a ser um enredo cheio de acontecimentos. Tem um monte de acontecimento aqui. Acontecem coisas, mas o propósito é você estar dentro do personagem e não fora nas coisas que estão acontecendo ao redor dele. No caso dela, porque é uma protagonista mulher, como eu mencionei, esse foi o primeiro romance da Clarice. Ela tinha, acredito, 23 ou 24 anos quando ela publicou. E eu estou imersa na vida de Clarice porque eu estou lendo esse livro, essa biografia escrita pelo Benjamin Moser, da vida dela. Benjamin Moser, que fez Clarice receber todo o reconhecimento internacional que ela merecia. E eu diria no Brasil também. Porque quando eu era criança, a gente via livros da Clarice nas bancas de jornal, a gente via edições bem empobrecidas, bem frágeis dos livros da Clarice, e hoje a gente encontra isso aqui, ó, um livro de capa dura, muito bem editado, o livro quase caiu em cima de mim, com um texto muito interessante no pós-fácil sobre a obra dela, de uma amiga dela. Então, assim, com fitilho, um trabalho sensacional, muito, muito bem feito, mas não era o que a gente tinha na época, não. Então, eu acho que essa obra aqui, essa biografia, que eu vou conversar no momento certo também sobre esse livro, eu ainda estou lendo, mas ele foi importantíssimo para Clarice receber muito, eu acredito, do reconhecimento e do cuidado, da delicadeza que ela merecia, tá? Então, nessa biografia, a gente tem algumas incursões sobre esse período em que ela publicou o seu primeiro livro. Ela era bem jovem, isso me choca. Me choca profundamente que uma menina de 24 anos tenha escrito Perto do Coração Selvagem. Inclusive, esse título, né, gente? Perto do Coração Selvagem, tem uma história bem interessante que envolve uma passagem de uma outra obra do James Joyce, que é meu Deus, gente, deixa eu ver. É o livro que tá aqui, ó. Mas eu sempre esqueço o título desse livro. É Retrato de um Artista Quando Jovem. Quem vai sugerir o título, inclusive, é Lúcio Cardoso, escritor de Crônica da Casa Assassinada, que fazia parte de um grupinho, que era um grupinho que o autor aqui vai chamar dos introspectivos, né? Ele vai dizer que era um grupo de escritores que, em um Brasil onde a literatura era voltada para falar sobre dramas políticos e sociais,
né? Eles eram os escritores que estavam mais preocupados com a vida íntima, com a alma, com a relação do homem com a sua alma, com o seu espírito, com Deus, né? Ou seja, introspecção, mais metafísicos, digamos assim. Eu tô louca para ler esses outros escritores aqui. Eu anotei os nomes, vou buscar esses livros, mas a gente não ouve falar desses caras que tinham esse foco na psicologia, né, na alma humana. Ela faz parte desse grupo. E o Lúcio, que era amigo dela, amigo e paixão, e é grande amor, ele meio que dá essa dica. Seria o que é perto do coração selvagem, perto do que é mais natural no homem. Selvagem é a natureza, né? É o que é não civilizado, indômito, incontrolável. Tanto que a nossa protagonista, a Joana, ela é uma personagem extremamente amoral, de certa forma. Esse livro não é sobre ser certinha, sobre fazer tudo bonitinho. É sobre uma, uma dolorosa realidade de como funciona as necessidades, os sentimentos e a visão do mundo que o nosso eu individual tem. Eu quero, não interessa se é certo ou errado, se é bonito ou feio, as minhas percepções e as minhas sensações, elas são verdadeiras, né? Se eu vou botar isso para fora ou não, é outra coisa, porque vai passar pelo filtro social, pelo filtro politicamente correto, enfim. Mas a nossa personagem aqui, ela é tudo menos politicamente correta, porque ela está na selvagem, ela está perto do coração selvagem, próxima a uma existência o mais natural possível. Que seria isso, né? Uma personagem feminina que ela tem desejos, ela tem sonhos, ela também tem amarguras, ela tem ressentimentos. Desde o iniciozinho desse livro, a autora vai mostrar para gente essa diferença entre a personagem e as outras pessoas. Enquanto as outras pessoas querem se encaixar, enquanto as outras pessoas vivem de forma muito para inglês ver, digamos assim, a Joana, desde a sua infância, o primeiro capítulo que se chama O Pai, ela ainda é uma criança, né? Ela, ela é muito verdadeira, ela é muito natural e ela é muito questionadora, ela é muito consciente de si e do mundo ao redor. Então, é muito interessante esse início porque ela fica, pai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí o pai diz, não, para de perturbar, o pai está escrevendo, vai fazer alguma, vai brincar. Ela, mas eu já brinquei. E ela, para que se brinca? Para que se vive? Para ser feliz? O que é ser feliz? Enfim, ela tem uma alma questionadora já em criança. É, e você vê que ela se sente um pouco diferente dos outros. Isso é algo que eu acho que a Clarice, ela meio que coloca de si na personagem. Essa visão talvez um pouco solitária de ser uma pessoa mais observadora, de uma pessoa mais consciente. Consciente aqui, gente, não é politicamente. Consciente no sentido de si, né? Do que eu sinto, do meu mundo interior. Ela diz assim: sentia dentro de si um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmo e vitalidade. Vários momentos aqui, até mesmo quando a Joana se casa, a protagonista se casa, ela vai ter esses choques entre essa vivência mais um, primitiva, verdadeira do seu eu interior e de como as outras pessoas vivem. Tanto que o marido, o Otávio, é um cara que ele fica um pouco assustado com ela. Ela é uma mulher que assusta, porque ela tem uma intensidade. Né? E essa intensidade vem dessa hiperconsciência de si, do outro, de ser muito verdadeira com ela mesma e com as outras pessoas. E não entender por que os outros são falsos, né? Ou porque os outros são politicamente corretos, enfim, ou falseiam as suas verdades. Tem um momento logo no início do livro em que há o seguinte questionamento dentro dela. Né? Lembrem, esse livro inteiro praticamente acontece dentro da personagem, estruturalmente falando, tá? É um fluxo de consciência muito denso. Ela diz assim: tudo o que não sou não pode me interessar. Há impossibilidade de ser além do que se é.
Sou mais do que eu quase normalmente. Tenho um corpo e tudo o que eu fizer é continuação do meu começo. Aceito tudo o que vem de mim, porque não tenho conhecimento das causas e é possível que esteja pisando no vital sem saber. Olha que interessante, eu até anotei essa frase, pisar no vital. O que ela quer dizer? A gente muitas vezes não tem autoconhecimento suficiente para entender quando nós estamos pisando no nosso vital. Ou seja, pelo menos como eu entendo isso, eu amo um determinado assunto, uma determinada música, enfim, eu amo alguma coisa, eu adoro aquilo, mas eu deixo aquilo de lado porque outras pessoas não gostam, elas criticam, elas acham errado, blá blá blá, enfim. E eu deixei aquele caminho de lado, mesmo que eu gostasse, que eu sentisse interesse naquele tema, naquele assunto, eu deixei ele de lado por causa das outras pessoas. Eu estava pisando no meu vital. Quando eu abandonei algo que eu me interessava, que eu achava é, que era, como ela disse, uma extensão de mim, tudo que eu me interessa é uma extensão de mim. Quando eu abandonei aquilo, eu pisei no vital. Eu estava abandonando algo que era vital, que era necessário para a minha existência. Né? Então, essa coisa do pisar no vital é algo que a gente tem que ter cuidado. Será que, às vezes, para agradar o outro, ou para fingir mesmo, se encaixar, para não ter problema, a gente não pisa no vital? Ou melhor, você não nota que aquela situação, que aquilo sobre você era vital para a sua própria alegria, para a sua própria existência? Então, assim, é um livro muito, muito pesado, gente, na filosofia. Ela vai citar Spinoza aqui. Não sou filósofa, não conheço profundamente Spinoza, mas o Benjamin Moser vai deixar muito claro que houve uma influência muito grande desse filósofo aqui na obra, que ela era nesse iníciozinho da vida, né, aos 24 anos, extremamente influenciada por essa visão de mundo que ele trazia. E então isso faz sentido para a gente, né, que está lendo o livro, você se sentindo o tempo inteiro pego nesse lugar da filosofia, que é pensar a vida, né? A vida e a existência humana dentro da vida sendo o tempo inteiro questionada. Eu me lembro, eu me lembrei enquanto eu li esse livro de Tu Não Te Moves de Ti, da Hilda Hilst, amiga da Clarice, que tinha essa mesma pegada do fluxo de consciência, de você precisar se abrir para de alguma forma experienciar mais o livro do que tentar entender ele, né? Sentir o livro, sentir o que está sendo dito ao invés de tentar entender racionalmente tudo, ok? Como poesia, leia esse livro como uma espécie de poesia, se permitindo anotar tudo aquilo que tocar o seu coração durante a leitura. É uma narrativa moldura, né? Então a gente tem essa situação da menina que está crescendo, que está se tornando uma mulher, que está descobrindo a vida, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, muito, né, autoficcional aqui da parte da Clarice, que também perdeu os pais cedo. Então, com 24, ela já tinha perdido tanto a mãe quanto o pai. Então, assim, ela vai colocar essa menina de contato com a morte. O que é, gente? Não tem nada como você conhecer a morte. Quando alguém morre, alguém muito próximo a você morre, na sua infância, na sua adolescência, a vida não é mais a mesma. No livro do Harry Potter, a J.K. Rowling, J.K. Rowling, ela mostra isso quando ela cria aquela ideia não vou lembrar o nome agora, mas tinham criaturas que eram como se fossem cavalos que carregavam as crianças com as carruagens até Hogwarts. Esses cavalos ninguém via, só via quem já tinha presenciado alguém morrer ou já tinha tido contato com a morte. No caso, o Harry, porque os pais tinham morrido, a Luna, que é uma outra personagem da série, que a mãe tinha falecido. Então, assim, a morte, ela é isso, é uma coisa que ela marca você. Ela faz com que você veja a vida pela realidade. Esse é o fim. Então, a Clarice, ela desde muito cedo, até pela história de vida que ela tem, se você pensar que ela nasceu num país que estava em guerra, que os pais dela vieram para cá fugidos de uma guerra,
que a mãe dela foi vítima de uma violência absurda. Eu converso sobre isso melhor quando eu fizer um vídeo sobre a biografia da Clarice. A vida não era leve para ela, cara. Não houve leveza. A morte e a intensidade, as perguntas difíceis estavam sempre lá, na cara dela. Então, quando ela escreve esse livro, eu acho que a Joana, ter perdido os pais na infância, a protagonista, ela traz essa mesma questão com ela. De ser alguém que não tem como viver pela vida pisando leve, né? Como se nada tivesse acontecido, como se a vida fosse um grande baile cor-de-rosa. Isso não funciona para Joana barra Clarice, né? Porque a vida nunca foi fácil para Joana. Porque a vida da Joana foi perder e depois viver com uma tia que não gostava dela, uma tia que era moralista, era uma pessoa que tudo que ela fazia a tia criticava, uma tia que, quando ela comete um erro, ao invés de orientá-la, a tia automaticamente coloca ela como uma víbora, como uma pessoa ruim, por cometer um erro, entende? Então, e essa menina depois ela cresce, ela vai se apaixonar por um professor, depois ela se apaixona pelo cara que vai ser seu marido, Otávio. E ao longo da história, você vai seguindo essa moldura, mas dentro, o que está acontecendo dentro da história é toda a vivência, as experiências, as sensações, a descrição das sensações e dos sentimentos dela com as coisas que ela toca, com as pessoas que ela conhece, com as situações, os relacionamentos em que ela se envolve. A maneira como a Clarice descreve sentimentos e sensações, meu Deus do céu, gente. É difícil de explicar a beleza sublime da maneira como ela escreve. Olha isso aqui. Talvez a divindade das mulheres não fosse específica, estivesse apenas no fato de existirem. Aí sim, aí estava a verdade. Elas existiam mais do que os outros. Eram o símbolo da coisa na própria coisa. E a mulher era o mistério em si mesmo. Ela descobriu. Havia em todas elas uma qualidade de matéria-prima, alguma coisa que podia vir a definir-se, mas que jamais se realizava, porque sua essência mesma era de tornar-se. Através dela, exatamente, não se unia o passado ao futuro e a todos os tempos. Olha que descrição, eu até me arrepio, do que é ser mulher. Que descrição linda. Eu até coloquei algumas coisas que eu gostei, assim, frases pelo livro, eu fui anotando pelo livro. Ela diz assim: viveu sua vida ávida como uma virgem. Fez-se muitas perguntas, mas nunca pôde se responder. Parara para sentir. Então, olha só como é que aqui ela está nos instruindo como ler este livro. Fez-se muitas perguntas, mas nunca pôde se responder, porque ela parou para sentir. Parara para sentir. Então, assim, ou você quer viver, ou você quer estar o tempo inteiro recebendo todas as respostas. E fazer perguntas é maravilhoso, ser curioso, mas aceitar que algumas perguntas não têm uma resposta. Ou que você só vai saber essa resposta no futuro ou em uma outra vida. E daí a gente entra no ponto mais metafísico, mais místico dessa obra. O uso do elemento água. Eu sou astróloga, gente. Nós estudamos o elemento água como símbolo da vida, do feminino, da fluidez da vida, né? Da entrega da vida. A água ela é fluida, você tem que se entregar a ela. Você sobrevive se você boia, não se você tenta brigar contra ela. A vida não é assim. Se você fica brigando contra tudo que acontece na sua vida, você não vive, você está em guerra. Então, viver é se entregar, né? E existe esse ponto aqui, então, do místico, do esotérico, de certa forma, na minha opinião, da maneira como ela usa os símbolos, principalmente o elemento água, o que me faz pensar que Clarice estudava essas coisas, astrologia, mística, metafísica, pode ter certeza disso. Estudos ocultos herméticos, o hermetismo, com certeza Clarice
e Xing. Eu sei que ela tinha uns dedinhos nesses elementos aí, porque provavelmente ajudavam muito a escrever, inclusive. Existe aqui essa busca pela liberdade última, pela essência do que é ser livre, que seria ser você mesmo 100%, né? Que seria poder viver essa criatividade, ou seja, essa atividade que dá a vida, que cria 100%, é, em total potencial. E essa é a sensação que eu fiquei quando eu terminei a leitura, de um encantamento, de uma visão encantada da vida. Encantada, não iludida da vida, mas encantada com o que existe, com o que há. Você, eu, né? Existimos aqui e agora. E eu acho que isso é um ponto importante do que ela está tentando passar, na minha humilde percepção, nessa leitura, né? E o sublime, a existência, as sensações, as descrições do que é estar aqui, dos sentimentos, a maneira como ela descreve os sentimentos de uma mulher por um homem que ela ama. Ai, gente. Existe vida antes de Clarice Lispector e depois. Leiam, leiam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.